Bom, esse literalmente é o único vídeo que você precisa assistir sobre ângulos notáveis. Basicamente, entendendo esse conceito, você não vai precisar ver mais tabelas igual essa. Bom, se você já estudou pro Enem, se você já fez ensino médio, ensino fundamental, você provavelmente viu essa tabela. Os professores jogam ela no quadro, ninguém se questiona de onde ela veio e simplesmente você decora uma música para uma matéria que chama ângulos notáveis. É de se esperar que seja algo intuitivo, mas ninguém se questiona, então onde tá o notável nisso? Por que algo notável deveria ser decorado e não entendido? Bom, isso é o que a gente vai tentar fazer aqui, né? Desconstruir um pouco essa ideia de que de que seno, cosseno e tangente é uma tabela. Bom, basicamente a gente vai começar definindo algumas coisas, tá? Bom, primeiro a gente precisa definir o que é o seno. O seno a gente vai defini-lo como o seno de um ângulo θ, como o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o seno de θ seria a razão entre esse cara sobre a hipotenusa. Simplesmente isso, tá? O cosseno de um ângulo seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo cateto oposto sobre o cateto adjacente. É basicamente isso. E bom, olha que legal, né? Eu definindo a tangente como cateto oposto sobre o cateto adjacente, porque essas relações são as três relações possíveis entre os lados de um triângulo. Observa. Uma tem o cateto oposto à hipotenusa, outra tem o cateto adjacente à hipotenusa, e o outro tem o cateto oposto ao cateto adjacente. Então, meio que se eu fizesse outras variações, só seria o inverso, né? Que a gente vai ter secante, cotangente. Enfim, vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente, tá? Olha só que legal. A tangente, sendo definida como cateto oposto sobre cateto adjacente, eu posso pegar o seno desse ângulo e dividir pelo cosseno dele. Por quê? A gente não definiu o seno como cateto oposto sobre hipotenusa? Então isso aqui ficaria cateto oposto sobre hipotenusa vezes hipotenusa sobre cateto adjacente, multiplicando pelo inverso do cosseno, já que ele está no denominador neste caso. Simplificando, a gente teria a definição do que é uma tangente. Então, dividir seno de um ângulo por cosseno dele é obtido, sim, a tangente desse ângulo. Bom, outra coisa. Observem aqui. Num triângulo retângulo, que é o que a gente está estudando aqui, as relações elas surgem para triângulos retângulos. Eu tenho dois catetos e uma hipotenusa, tá? E basicamente, eu tenho um ângulo θ e um ângulo α. E eu sei que α mais θ tem que dar 90 graus. Perfeito. Alfa mais θ dando 90. E considerando que eu já vou... Por quê? Porque eu já considero que eu tenho um ângulo reto. Porque isso é um triângulo retângulo. Então, olha só. Deixa eu passar isso aqui para outro lugar. Então, olha que interessante. Se eu pego o cateto oposto ao θ, vai dar esse cara aqui, que eu vou chamar de A, por exemplo, aqui de B e aqui de C. Se eu pego o cateto oposto a θ, eu vou ter A. Então, beleza, o seno de θ vai ser A sobre C. O cateto oposto sobre a hipotenusa. Perfeito. Só tô trabalhando com as definições aqui por enquanto, tá? E se eu pego agora o cosseno de θ? Bom, cosseno de θ não, desculpa, cosseno de alfa. Bom, eu vou ter o cateto adjacente, a alfa, que é o A. Perfeito. E sobre a hipotenusa de novo. Percebam uma coisa. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Porque essas relações estão num triângulo retângulo. Elas estando num triângulo retângulo, o que vai acontecer? Basicamente, se eu pego o cateto adjacente 1,
ele vai ser o cateto oposto do outro ângulo. Só tem essa opção, porque só existem dois catetos. Porque uma hipotenusa já vai ser definida pelo ângulo de 90. Então, seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu... igual ao cosseno do seu complementar, tá? E olha que legal. Cosseno, a palavra cosseno, ela vem disso, tá? O seno do complemento. Então, no fim, você só precisa saber o cateto oposto ao ângulo sobre a sua hipotenusa, para saber tanto o cosseno quanto o seno. Porque aí, se você descobre um, você já tem o seu complementar. Percebe? Bom, então a gente já tá construindo uma certa intuição aqui, beleza. Agora vamos abstrair um pouco mais de por quê que o seno de 30 é meio, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e por isso cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e por isso cosseno de 60 é 1 meio, tá? E a tangente vai ser basicamente a razão entre esses dois valores. Então, vamos lá. Isso aqui, eu estou te falando isso, tá? É um triângulo equilátero. Então, eu vou traçar a altura dele. Quando eu traço a altura dele, o que eu tenho? Eu vou ter dois triângulos retângulos. E esses triângulos retângulos possuem um cateto igual, que seria a altura do triângulo equilátero, e duas hipotenusas iguais. Então, usando uma relação básica de Pitágoras, esses dois triângulos eles não só são semelhantes, mas são congruentes. A altura num triângulo equilátero o divide em dois triângulos iguais. E o dividindo em dois triângulos iguais, basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter que, se isso tudo variar, os outros catetos restantes vão valer A sobre 2. Perfeito? Se isso é um triângulo equilátero, se isso aqui é um triângulo equilátero, basicamente eu posso afirmar que esse ângulo mede 60. E quanto falta para completar esse ângulo? 30 graus. Para completar a somatória de um triângulo que mede 180. Eu já tenho 90 mais 60. Lógico que faltam 30. Perfeito. O outro triângulo é congruente. Eu posso pensar também que, como esses lados são iguais, o ângulo entre eles são iguais, porque o ângulo, ele, de certa forma, define o tamanho de um lado. E aqui também mede 60. Agora eu posso trabalhar com um desses dois triângulos aqui, porque eles são idênticos. Eles estão me dando a mesma informação. Qualquer um que você escolher vai te dar a mesma informação. Eu vou pegar essa direita, tá? Então, basicamente, o que eu descubro aqui? Eu descubro que h ao quadrado, eu tô trabalhando com esse triângulo aqui, tá? H ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado é igual a ao quadrado. Perfeito? Vamos agora só desenvolver essa equação aqui, tá? H ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4 é igual a ao quadrado. Bom, eu já tenho A. Perfeito? Eu já tenho A, porque é o lado do meu triângulo equilátero. Eu já tenho A sobre 2, porque eu tenho o lado do triângulo equilátero. Então seria interessante eu ter a altura em função de A. Porque se eu faço isso, eu consigo achar uma relação que vai servir para qualquer triângulo 30, 60, 90. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a altura em função de A. Então o que vai acontecer? Vai ficar H ao quadrado é igual a ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Bom, A ao quadrado é a mesma coisa que H ao quadrado é igual a 4A ao quadrado sobre 4. Por quê? Eu estou basicamente multiplicando isso aqui por 1, né? Para conseguir denominadores iguais. Então, no fim, eu vou ter que H ao quadrado. Deixa eu jogar para cá. Eu vou ter que H ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 4. E nisso, eu tenho que a altura é igual a raiz de 3 sobre 2. Olha só, coisas já estão aparecendo, né? A altura de um triângulo equilátero você decorou lá, né? Arbitrariamente. E é lado vezes raiz de 3 sobre 2.
Essa é a altura de um triângulo equilátero. Aqui a gente já demonstrou geometricamente e algebricamente quanto mede a altura de um triângulo equilátero. Já é uma informação a mais, né? Se você esquecer, você consegue chegar na altura de um triângulo equilátero só sabendo esses conceitos, tá? A gente já achou a altura. O que nós vamos fazer agora, tá? Bom, achando a altura, vamos achar uma relação entre esses camaradas. Vou substituir aqui a altura, a raiz de 3 sobre 2. E vamos achar uma relação que é genérica, porque eu não dei um valor específico ao lado do triângulo. Eu simplesmente falei que ele mede A e que é um triângulo equilátero. Então olha só que relação interessante. Eu sei que oposto ao ângulo de 30, eu vou ter um lado que mede A sobre 2. Mas o que é A sobre 2? É metade da hipotenusa. Então vamos lá. Oposto ao ângulo de 30 graus mede 1/2 da hipotenusa. Metade da hipotenusa. Olha só. A gente já tá avançando aqui no raciocínio, tá? Perfeito. Agora vamos ver no outro caso, né? No lado que é oposto ao ângulo de 60, que seria a altura do meu triângulo equilátero. Oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa, vezes raiz de 3. Ó, tá. Legal. Então vamos lá, vamos escrever isso aqui. Essa informação, ela é a mais importante. Essas duas frases são extremamente importantes. Elas vão conseguir originar toda aquela tabela. E se você souber isso, você vai ter uma vantagem competitiva muito grande perto das outras pessoas, tá? Então, o oposto ao ângulo de 60 mede raiz de 3 sobre 2 da hipotenusa. Perfeito. O que a gente vai fazer agora, né? Bom, vamos chegar no seno de 30, cosseno de 30, seno de 60, enfim. Vamos lá, né? O seno de 30 vai ser o quê, né? Vai ser o cateto oposto a ele. Mas o cateto oposto a ele, a gente provou, demonstrou, que é metade da hipotenusa. Então vai ser H sobre 2. Só que isso vai ser dividido pela hipotenusa, porque o seno de 30 é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Perfeito? Se o lado oposto a ele mede H sobre 2 e isso está dividido sobre H, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre H, né? Concordam? Simplifico. E olha só. Olha que coincidência, né? Quem diria que o seno de 30 valeria 1/2, né? Quem diria? E agora vamos lá, né? O seno de 60 vai ser igual a cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Mas beleza, né? A gente já falou aqui, a gente já abstraiu que o cateto oposto ao ângulo de 60 mede raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa. Isso tudo multiplicado por 1 sobre a hipotenusa, né? Dividido pela hipotenusa. Fazendo isso, a gente chega que o seno de 30 mede raiz de 3 sobre 2. O seno de 60. E o seno de 30 mede 1/2. Ah, tá. Mas lembra que o seno é o cosseno do complemento? Então já sei que o cosseno de 30 vai ser o seno de 60. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Simplesmente isso, tá? E o cosseno de 60 vai ser o seno de 30. Então olha aqui, ó, cosseno de 60. Seno de 30. Por quê? Porque eles são complementares, tá? Se eu pego o cateto oposto ao ângulo, tem que ser o cateto adjacente do outro, porque só tem 2 catetos. É isso que você tem que entender. Então, se você tem essas duas informações, essas duas frases bem estabelecidas, você não precisa decorar aquela tabela e você vai ter uma vantagem competitiva enorme. E eu vou te mostrar isso no final, tá? A gente vai fazer um exercício de forma muito mais rápida. Então vamos lá.
o que tá faltando naquela tabela, né, dos ângulos notáveis agora, é o ângulo de 45, que ele é mais intuitivo ainda, tá? Imagine um quadrado. Um quadrado tem todos os lados iguais. E todos os ângulos medem 90 graus. Perfeito? Perfeito. Então, já falado que isso é um quadrado, eu vou traçar a diagonal dele. Bom, aqui mede 90 graus. Por quê? Porque isso é um quadrado. Perfeito. Esses dois lados são iguais. Então, eu tenho D e D sendo os dois catetos desse triângulo retângulo. Mas além de ser um triângulo retângulo, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais. Então, nesse caso, esse ângulo, ele é igual a esse. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Beleza, né? Tá. Faltam 90 graus, porque a soma de um triângulo tem 180, né? Eu vou mostrar aqui, tá? Mas se eu tenho um triângulo... Se eu tenho um triângulo, por exemplo... E eu vou... Beleza, não tá muito correto isso aqui, não. Então, se eu tenho um triângulo e chamo esse ângulo de alfa, esse ângulo de beta, esse ângulo de teta... Bom, aqui eu tenho dois alternos internos, né? Esse ângulo ele é alterno interno a esse beta, então aqui mede beta. Esse ângulo é alterno interno do alfa, então aqui mede alfa. Então alfa mais teta mais beta medem 180. Portanto, a soma de um triângulo arbitrário mede 180, tá? Porque isso é uma reta, então isso aqui é um ângulo raso. É metade da circunferência, tá? Perfeito. Isso aqui foi só um adicional, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, se esses dois lados são iguais, vamos calcular a hipotenusa agora e achar uma relação, tá? Se aqui vai ser a hipotenusa L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então, 2L ao quadrado é igual a H ao quadrado. H, então, vai ser L raiz de 2. Como outra coisa aí que a gente só decora, né? Outra fórmula que é simplesmente jogada é que a diagonal de um quadrado mede L vezes raiz de 2, sendo L o tamanho do lado do quadrado, né? Bom, tendo isso, agora a gente já tem uma relação, tá? Porque, como eu falei, a soma dos triângulos de um retângulo tem 180, então falta 90. Esse ângulo, que é igual a esse, juntos formam 90, então cada um mede 45, tá? Se cada um mede 45 graus, olha só. Por que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Porque 45 é o complemento de 45. E como o seno é igual ao cosseno do ângulo complementar, e eles são iguais, o seno e o cosseno deles é igual. Perceba como as coisas estão fazendo sentido agora? Então vamos lá. Eu vou simplesmente calcular o seno de 45, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então vai ficar L raiz de 2. Vai ficar L sobre L raiz de 2, que vai dar 1 sobre raiz de 2. Perfeito, isso é o seno de 45, só que a gente gosta de racionalizar, né? Então a gente multiplica por 1, que é raiz de 2 sobre 2, que é um número conveniente para tirar o denominador, para tirar a raiz do denominador, então eu vou ter raiz de 2 sobre 2. E a tangente seria basicamente pegar a razão entre o seno de 30, por exemplo, e o cosseno de 30. Ou melhor, né? O seno de 30 e o seno de 60. Essa relação daria pra gente a tangente de 30. Perfeito? Bom, então você precisa estar com essa ideia bem clara do ângulo do lado oposto ao ângulo de 30 medir metade da hipotenusa e o lado oposto ao ângulo que mede 60 mede metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Bom, e você tem que estar com isso definido também, que um quadrado, quando é cortado a sua diagonal, ele é transformado em dois triângulos retângulos
cujos outros ângulos medem 45, e por isso a diagonal mede L raiz de 2, e portanto o seno é raiz de 2 sobre 2, porque essa é a relação entre eles, tá? Perfeito. Agora eu vou te mostrar a vantagem que você vai ter nisso aqui, tá? Fora aprender de verdade um pouquinho do que a matemática é, eu vou te mostrar como isso vai te ajudar na prova, tá? Bom, eu pus uma questão aleatória aqui. Então eu tenho um triângulo ABCD com 10 centímetros de comprimento. Ele tem duas partes iguais. Foi cortado sua diagonal AC. E eu quero saber quanto que mede a diagonal desse retângulo, né? Perfeito. Vamos lá, né? Aqui mede 10, aqui... Isso é um triângulo retângulo, então esse ângulo mede 60, tá? Pra complementar o 180. Show. E como eu te falei, oposto ao ângulo de 60, aqui sendo a hipotenusa, vai ser metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então isso tem que dar 10, né? Porque oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Fazendo isso, eu vou ter que h sobre raiz de 3 é igual a 20. E h vai ser igual a 20 sobre raiz de 3. A gente pode arredondar aqui raiz de 3 para 1,7, tá? Então 20 sobre 1,7. Show? Fazendo isso, olha só. Vamos pensar aqui, né? Se eu pegasse 20 e dividisse por 17, vai dar 1, algum valor, tá? Só que esse valor tem que ser menor que 2. Por quê? Porque 1,2 vezes 17 daria 17 mais 3,4. Então, excederia 20. Então, esse valor tem que ser menor que 1,2 e depois multiplicando esse valor, tem que ser menor que 12. Então, sabendo que tem que ser menor que 12, a resposta seria 11,3, a única alternativa menor que 12. Então, vocês viram a vantagem disso, né? Bom, basicamente, a gente conseguiu resolver uma questão que, olha, com tabela, o tempo que a gente gastou foi muito curto nessa questão. Mas se alguém usasse tabela, olha o tempo que ele ia gastar só para fazer a tabela. Ele ficaria 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí tem que pôr tudo sobre. Mano, isso aqui não existe, gente. Pelo amor de Deus. E essa aula realmente foi demorada, mas você não vai ver, nem precisar ver nenhuma outra aula. Então você ganha no quesito que uma aula de qualidade te salva de ter que ficar revendo a teoria um monte de vezes e nunca entender aquilo de verdade, tá? Isso aqui você não vai ver numa aula de 5 minutos. Não tem como você absorver o que eu tentei passar nesse vídeo em 5 minutos. Então agradeço se você conseguiu assistir até aqui. Muito obrigado.